Eu quero convidá-los, nesse instante, a se colocarem de pé. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Quero falar uma coisa também para vocês. Vocês que não estiveram ontem. O pastor da Atitude de Nova Iguaçu, pastor Rubem, já ouviu falar nele? Ele é meu irmão, viu, gente? Não é bonito como eu, não, mas é meu irmão, viu? Ele é o caçula. Nós somos em 9. Éramos em 13. Mas ele é o caçula. E eu já tive o privilégio de ministrar várias vezes lá, como também na sede, onde o pastor-presidente, pastor Josué Valandro, me convidou por algumas vezes. Então, eu quero chamar a sua atenção para Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos desse texto. E, de propósito, eu fiz questão de trazer esta manhã esse texto para você, que foi escrito pelo rei mais rico que o mundo conheceu. O nome dele é Salomão. Eu vou afirmar: o rei mais rico que o mundo conheceu. Ele tem autoridade para falar conosco sobre dinheiro, não é? Ele teve tanto dinheiro que um dia uma rainha falou: esse povo é igual mineiro, exagera pra caramba. Parecia que a rainha de Sabá conhecia os mineiros. Ele diz que o mineiro exagera, né? Ele fala: estou com a fome, estou com vontade de comer um trem. Esse é o mineiro, eu sou mineiro, né? E a rainha de Sabá falou: conversa, ninguém pode ter tanto dinheiro e tanta sabedoria e tanta glória como esse povo fala. E alguém diz: por que a senhora então não vai lá e procura ver com os seus próprios olhos? Diz a palavra que ela foi lá e sabatinou Salomão sobre tudo que ela queria saber, e ele respondeu com tanta sabedoria, e ele mostrou as glórias e os reinos que Deus tinha dado para ele. Sabe o que ela disse para Salomão? Não me contaram a metade. Não foi exagero nenhum. Não me contaram a metade. Antes de pregar, eu tenho uma palavra para te dar aqui nessa hora. Muitas pessoas vão dizer a seu respeito: não me contaram a metade do que eu estou vendo Deus fazer na sua vida. Você recebe essa palavra? Não me contaram a metade do que eu estou vendo Deus fazer na sua vida financeira. Receba essa palavra, toma posse dela, porque a palavra liberta. E ela vai nos ensinar nessa manhã como nós podemos honrar para sermos honrados na vida financeira, em nome de Jesus. O texto está ali, cadê? Ou não? Não tem o texto? Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. A minha Bíblia já está aberta aqui. Enquanto estão procurando, diz assim na minha Bíblia, olha, o verso 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Como é que está na sua versão aí? 1, 2 e 3, podem falar? Está hoje sem a Bíblia aqui na tela, né? Não tem problema. Então, ok. Toda a igreja lendo em alto e bom som. 1, 2 e 3. O verso seguinte. Poste novamente o verso anterior. Olha lá, a palavra que eu quero destacar hoje de manhã: honrar. Honre ao Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, ou seu trabalho, seus negócios. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. A minha versão diz:
Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias, ou primeiros frutos, de toda a tua renda. E eu gosto dessas palavras. E se encherão, fala comigo assim, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então quero chamar a atenção para essas palavras: encher, fartar e transbordar. Fale comigo: encher, fartar e transbordar. Sem minha ajuda, vamos lá? Encher, fartar e transbordar. Isso acontecerá, ou acontece na vida de quem aprende a honrar a Deus. Que Deus aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Podem se assentar, no nome de Jesus. Eu não sei quantos estão aqui nessa manhã que têm tido o privilégio de ler a Bíblia Sagrada de capa a capa todos os anos. É uma prática que eu faço, que eu tenho todos os anos, fora os livros que eu leio. Como eu fiquei muito tempo dentro de casa na pandemia, e você também, eu não fiquei dormindo e nem vendo televisão. Além de ler minha Bíblia, eu fiz uma coisa diferente. Eu procurei ler a Bíblia na pandemia pela primeira vez de joelhos, de capa a capa. Por quê? Eu ouvi de um homem de Deus chamado George Miller, que ele já tinha lido a Bíblia mais de 230 vezes, e 50 vezes ele leu de joelhos. E eu fiquei curioso com aquilo. Por que ele leu a Bíblia de joelhos 50 vezes? Gente, eu fui experimentar, ler a Bíblia de capa a capa, de joelhos. Foi uma experiência maravilhosa. Mas eu vou te falar uma coisa: ler a Bíblia de joelho, só o sangue de Jesus tem poder. Porque na verdade eu não leio, eu estudo. Eu não consigo ler a Bíblia sem uma caneta à mão. Então quando você tem uma caneta à mão e você abre a Bíblia, você não está lendo, você está estudando. Você lê quando você passa os olhos, ó. Isso você leu. Quando você tem uma caneta à mão e você começa a anotar, sublinhar, você está estudando. E confesso a vocês que não foi fácil, não. Mas como eu fiz um compromisso que eu iria ler a Bíblia de capa a capa, de joelhos, e eu li. Uma experiência fantástica, mas eu fiquei impressionado como aquele homem conseguiu ler a Bíblia de joelhos mais de 50 vezes, George Miller. Um homem que vivia pela fé. Então, além de ler a Bíblia, eu fiz um propósito na pandemia de ler 50 livros, além da Bíblia. Você sabe que só a Bíblia só tem 66 livros. E eu fiz um propósito de ler 50 livros. E eu li 53, além da Bíblia. Aí no ano seguinte, eu falei, bom, se eu li 53, eu posso ler 70. Aí fiz um propósito de ler 55. No ano seguinte, eu li 70. Aí quando foi no ano passado, eu falei, bom, quem leu 70 pode ler 100. No ano passado eu fiz um propósito de ler 70 livros, 100 livros, e eu li 103 livros fora a Bíblia. Isso criou um clima lá no estado do Espírito Santo, porque minha filha, ela é blogueira, né, influencer, ela tem muitos seguidores. E quando ela viu a minha postagem, que eu tinha lido 103 livros, ela fez uma matéria e jogou lá no perfil dela com o tema Tapa na Cara. Ela falou, gente, enquanto muitas de nós não leu um livro durante um ano, meu pai leu 103. E aí ela esfregou lá a cara das seguidoras dela. Uma das seguidoras dela que trabalhou com a Xuxa na época, e que é jornalista hoje lá na Band,
Ela viu a matéria e disse para minha filha: quero uma entrevista com o seu pai. Está vendo como é que é bom? Lê. Você vai para a televisão. Está vendo? Não lê, fica dentro de casa. Aí, cheguei lá na entrevista e 2 jornalistas. Me explica uma coisa, você não faz outra coisa a não ser ler? Eu disse: não, eu tenho uma vida normal. Faço tudo e um pouco mais. Durmo tarde, acordo cedo. E um disse: mas como é que pode? Você lê uma média de mais de 8 livros por mês, sendo que a média de um brasileiro lê 4,9 ao ano livros. Eu disse: isso é questão de gostar, disciplina, alvo. E fui falando. Fato é que o ano passado eu li 103, e este ano, o ano de 2022, ainda não acabou. Eu já ultrapassei a casa dos 110 livros lidos, fora a Bíblia, que eu já acabei de ler. A minha pergunta para você é o seguinte: como é que você quer ser abençoado por Deus numa área que você tanto necessita? E eu quero trabalhar aqui hoje só com uma, e que é a principal para mim e para você chegar aqui hoje nessa igreja: o dinheiro. De alguma forma você gastou um dinheiro para chegar aqui hoje. Como é que você quer que Deus te abençoe financeiramente, que Deus trate as suas finanças, se você não gosta de ler? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta sabedoria. Às vezes você não quer saber sobre esse assunto, porque você já ouviu tanta coisa errada sobre dinheiro. Ainda mais quando vem assunto e orientação de púlpito. Quem é pastor para falar comigo na área do dinheiro? Pastor usa o livro mais lido em todo o mundo e o livro que mais fala sobre dinheiro. E é claro, nem todo pastor é um especialista nessa área. A teologia é como a medicina. Dentro da medicina não tem um clínico geral? Todo médico não tem que ser um clínico geral? Mas todo médico é urologista? Todo médico é ginecologista? Todo médico é cardiologista? Não, existem os que são especialistas. Eu disse aqui ontem, se Deus falasse para mim assim: meu filho, eu quero te usar na área da teologia, qual é o assunto que você não quer se envolver, não quer aprender e não quer estudar? Eu ia falar: dinheiro. Porque todo pastor em geral, se não tem uma chamada específica, ele não gosta de falar sobre esse assunto. Porque nós viemos de uma cultura que, quando o pastor fala de dinheiro ao púlpito, ele está querendo legislar em causa própria. É porque ele vai ser remunerado dos dízimos e das ofertas. É porque ele é interessado. Então, nenhum pastor, ele quer ser metido nessa conversa fajuta, nessa conversa que não traz edificação, ao contrário, que traz constrangimento. Se eu pudesse escolher um assunto para nunca ministrar, antes eu ia dizer: Deus, eu não quero estudar, nem aprender, nem ler sobre esse assunto. Eu quero, como um todo cidadão, eu quero cuidar dos meus recursos que o Senhor coloca em minhas mãos. Eu quero administrar com sabedoria, mas que o Senhor me oriente sem precisar ler. Ou se eu tiver que ler, mas eu não quero ministrar. E é claro que você não tem como saber se você não lê. Você não tem como conhecer um assunto se você não pesquisar. Quer ver 2 pessoas numa conversa, quer ver quem é que já perdeu a razão? Aquele que levanta a voz. Ele já perdeu o argumento, não tem argumento. Aí começa a gritar. Quem tem argumento conversa com inteligência, conversa com sabedoria. Esse texto que Deus me mandou separar aqui hoje de manhã para falar com você sobre a cura das finanças, o autor dele, eu quero frisar isso para você. Quem escreveu sobre isso aqui foi o rei mais rico que o mundo conheceu até hoje, chamado Salomão. Para ele ensinar isso a mim e a você, ele aprendeu isso com quem? Com o pai dele. Davi não foi um bom pai, mas algumas coisas que ele ensinou para os seus filhos, eles aprenderam.
Salomão ouviu isso do pai dele, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei Davi. Davi ensinou para Salomão que ele deveria aprender a honrar a Deus com algo que muita gente faz chacota, zomba, critica e ridiculariza. Você já ouviu falar no princípio do dízimo? É o que está escrito nesse texto, põe lá na tela para nós. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias. A palavra primícias no hebraico, o hebraico foi traduzido para o hebraico foi traduzido para o português, a palavra no hebraico é maasé, ou seja, primícias ou primeira parte. Primícias, primeira parte, significa no hebraico maasé, dízimo. Como é que eu sei disso? Estudei, pesquisei. E aí vem Davi, ensina para o seu filho, e ele ensina para mim e para você: honra o Senhor com os teus bens e com os primeiros frutos, com as primícias, com o dízimo, que é a palavra na nossa língua, com o dízimo de tudo que você ganha. Quem foi que inventou o dízimo? Foi a mesma pessoa que criou você e eu, Deus. Foi Deus quem deu para o homem o privilégio de poder trabalhar e com o suor do seu rosto separar com fidelidade a 10ª parte, ou seja, o dízimo ou os primeiros frutos, e devolver a Deus no ato de adoração. Durante a história, homens e mulheres, desde os que têm uma boa situação financeira ou não, vêm praticando o princípio do dízimo. Se você vai para a Bíblia, se você vai no começo de tudo, Gênesis, você vai ver que o nosso pai na fé, Abraão, foi um dos homens mais ricos que o mundo conheceu, o pai do judaísmo, dizimista, fiel a Deus. Você vai dar conta de que Isaac, o filho da promessa, era dizimista e era generoso. Você vai dar conta que Jacó, o outro patriarca, era um dizimista. Aliás, ele fez um voto a Deus. Um dia, ele estava numa encrenca terrível, queria que você prestasse atenção nisso. Está no livro de Gênesis. Jacó fez um voto a Deus. Ele estava numa situação complicada. Ele estava sendo ameaçado até de morte pelo seu irmão. E ele disse: Deus, se o Senhor for comigo e me abençoar nesse projeto que eu empreendo e me livrar de todo o mal, ele diz: de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu vou te devolver o dízimo. Quem disse isso foi o patriarca Jacó. E você, quando começa a caminhar pela Bíblia Sagrada, você vai ver que os homens e mulheres na Bíblia Sagrada, eles eram dizimistas. Por quê? Na Torá, a Torá é a Bíblia dos judeus, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Na Torá está escrito, no livro de Levítico 27:32, o dízimo é santo. Quem crê nesse livro aqui como palavra de Deus? Diga comigo: eu creio. Esse livro diz para você que se você honrar a Deus com as primícias de tudo que você ganha, Ele vai encher a tua vida, Ele vai fartar a tua vida, e Ele vai transbordar a tua vida, que você não vai dar conta. Esse amém aí, irmãos, pelo amor de Deus. Amém, igreja? Amém. Atitude é atitude, ué. Toma atitude de dar um amém, de glorificação, de exaltação ao Senhor. Salomão disse: ó, isso é para quem crê.
Dízimo de quê, pastor Ivonildo? Do líquido ou do bruto? Você quer ser abençoado de quê? Do líquido ou do bruto? Eu entrego o dízimo sempre, de que eu entreguei o dízimo, sempre entreguei do bruto. De tudo que Deus me dá, eu... Estou falando de um empregado. Estou falando de um patrão. Com a empresa, ela tem um livro de entrada e saída. Ela compra os produtos, põe lá e vende. Do lucro que ela teve. Você é o patrão, você entrega o dízimo do lucro que a sua empresa teve. Eu estou falando de um outro nível. Mas quando você é um funcionário, e você recebe o salário e vem descontando várias coisas, que lá na frente você vai ser ressarcido, o que eu fiz? A vida inteira eu entreguei o dízimo do INSS, que na época era INPS. A vida inteira eu entreguei. A igreja sempre pagou para mim. Era INPS, depois passou para INSS. Me aposentei agora, esse ano. Não tem que dar o dízimo do INSS, da aposentadoria. Eu entreguei a vida inteira. Você está entendendo? Quando você não é descontado, que você não tem benefício nenhum, você entrega daquilo que você recebeu. Agora, recebe um plano de saúde. Você não paga o plano de saúde, você recebe. Você ganhou dinheiro. Então entrega o dízimo daquilo ali. Quando você entrega o dízimo de uma casa que você vendeu, a casa que você vendeu, quando você a construiu, quando você a comprou, você não tinha entregue o dízimo. Ao vender a casa, o dízimo é integral. Agora, comprei um terreno com o dinheiro que eu já vinha entregando o dízimo. Vendi aquele terreno por outro valor. Do lucro, eu entrego o dízimo ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos. Não é o dízimo só do seu salário. É tudo que você ganha. 13º, 14º, férias, de tudo que você recebe, separa a 10ª parte ao Senhor. Onde eu devo entregar o dízimo? Onde você congrega. Onde você é alimentado espiritualmente. Ah, não, eu sou diferente, pastor Evanildo. Eu entrego uma parte na Atitude de Botafogo, outra parte eu ajudo umas meninas de rua. Ué, quem é que te deu ordem para você estar picotando o dízimo de Deus? Quem é que mandou você administrar o dízimo de Deus? Ah, eu não concordo como a igreja usa o dinheiro. Deus te pediu opinião? Ou ele diz: trazei todos os meus dízimos à minha casa. O único lugar que tem respaldo legal para receber dízimos e ofertas chama-se igreja. Você concordando ou não, está escrito. Está escrito. Está escrito. É nesse lugar, no ato de adoração, que você deve entregar os dízimos sagrados ao Senhor. Normalmente, pessoas que têm problemas e resistência com o dízimo, normalmente, são pessoas avarentas. São pessoas apegadas com dinheiro. São pessoas que certamente não são bem resolvidas com o dinheiro. Eu contei ontem um pouco aqui sobre o meu pai. Meu pai foi o homem mais avarento que eu já conheci na minha vida. Parece que meu pai era parente daquele Nonô Correia. Não sei quantos lembram desse personagem. Um cara muito miserável que apareceu na televisão. Para você ter uma ideia, meu pai cheirava as cédulas em casa. Ele pegava, né, as notas lá da época e cheirava. E ele falava assim: se Deus fez alguma coisa melhor que o dinheiro, Deus guardou para ele. E ele cheirava. Meu pai. Vou te dar um dado pior do meu pai. Meu pai era tão miserável que, para economizar a energia em casa, quando minha mãe trazia o jantar para ele apagava as lâmpadas, que era a mais fraquinha, 20 volts. Ele apagava, ele ia para a rua e ele jantava debaixo da luz do poste. Meu pai.
Manuel Mário Teixeira. Jantar à luz de vela da rua. Você está rindo? Mas às vezes você está igualzinho ele. Só muda o cenário. Tem casas, eu já li a respeito de uma família que só podia dar uma descarga por dia. Essa é pior que meu pai. Isso aí não teve lá em casa, não. Mas eu já li. Que o cara era tão miserável que tinha uma norma. Quando o último da família do dia fosse para o vaso, imagina como é que esse vaso já estava transbordando. Esse transbordar aí, estou fora, em nome de Jesus. Isso aí, irmãos, é demônio puro. Esse aí é um cara possesso de avareza. Mas meu pai não estava longe disso aí, não. E detalhe, meu pai era crente. Mas eu nunca vi como filho meu pai entregar uma oferta na igreja. Sabe qual é a melhor escola do seu filho? Você. Ser o melhor ou o pior professor do seu filho. Como é que você quer que seu filho prospere na vida, se ele não vê você entregar uma oferta, um dízimo na igreja? O filho tem uma tendência de ver no pai e na mãe um super-herói. Se eu fosse me espelhar no meu pai, nunca você teria me conhecido. Nunca. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, sabe por quê? Porque eu tinha um irmão, meu irmão mais velho, ele me ensinou a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, fiquei impressionado com esse livro. E todo menino, ele é interesseiro. Gente, eu ficava impressionado com as pessoas que cresciam nesse livro. E falei, eu quero ser como esses aqui. Eu não queria ser como meu pai. Meu pai tinha dinheiro, mas meu pai era um avarento infeliz. Meu pai não sabe o que era comer uma fruta. Não sabia. Lá em casa, se dependesse do meu pai, nunca entraria uma maçã, uma pera, uma pinha, uma fruta de conde, uma ameixa, nada disso. Porque o negócio dele era isso, tem que economizar, tem que economizar, tem que economizar. Que vida infeliz. Esse era o meu pai. E eu comecei então a trabalhar na vida do meu pai. Eu comecei a explicar para o meu pai sobre o que era o dízimo. Ele passava mal quando eu falava sobre dízimo com ele. Porque meu pai, além de avarento, ele era dominado por demônios da violência, da ganância. Ele tinha suas qualidades? Tinha. Ele era um homem muito pontual. Ele foi militar, meu pai. Ele era um homem muito pontual. Você marcava com ele 7 horas da noite, ele chegava 15 para 7. Principalmente quando ele tinha que receber o dinheiro dele. Aliás, chegava meia hora. Ele era assim, ele era agiota. E era crente, gente. Diácono. Homem de confiança do pastor. Diácono. Tinha que ser um diacho, né? É. Na frente do pastor, homem de Deus. Lá em casa, metia o pau no pastor. Ladrão! Fica pedindo dízimo, roubando o povo, e vocês trouxa, dando para ele. É o que ele fazia lá em casa. Mas nós não ouvíamos o nosso pai. Nós já tínhamos tomado uma decisão com a palavra de Deus. Está escrito e acabou. Nós não negociamos a palavra de Deus. Está escrito. Quem questiona a Bíblia é Satanás. E Jesus falou, Senhor, aceita, está escrito. E se você está vivendo uma vida infeliz, doentia, com o dinheiro, o problema não é do dinheiro, é seu. Porque você já foi orientado algumas vezes, de alguma maneira, ou algum livro você leu, alguém falou alguma coisa, você foi numa igreja, você já ouviu sobre esse assunto e você resistiu. Talvez por uma decepção, você ouviu que alguém foi desleal com o dinheiro da igreja, alguém fez isso, fez aquilo outro. Ué, porque alguém cometeu um desatino, alguém cometeu um erro, você agora vai punir essa pessoa para o resto da vida? Você não erra, não? Quando você fala mal de alguém, você não está pecando também, não?
Quando você pensa mal, você não está pecando também, não? Esse tempo agora de política, teve gente que virou inimigo um do outro. Pecou não? Falando mal de A, B ou C, não pecou não? Qual a diferença? Ah, eu não dou o dízimo porque a igreja... Você não dá o dízimo porque você é infiel. Porque você é desonesto. Porque seu pai já errou várias vezes, nem por isso ele deixou de ser seu pai. Sua mãe já errou com você, nem por isso ela deixou de ser sua mãe. Seu professor, seu amigo, seu namorado, seu cônjuge, nem por isso deixou de ser essa pessoa que tem andado com você. Onde é que está o perdão? E outra coisa, não queira defender a igreja de Jesus, ela não precisa disso. O dono da igreja não é você, é Jesus. Deixa que ele sabe cuidar muito bem da igreja que ele ganhou quando foi à cruz por ela. Que essa igreja sou eu, que é você. Ela não precisa que você venha defendê-la. Jesus é a defesa do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esse meu pai, um homem tão difícil, quando eu começava a falar de dízimo para ele, irmãos, ele mudava de cor. E ele dizia para mim: eu não quero ouvir sobre esse assunto. Um dia ele falou para mim assim: eu conheço esse assunto de dízimo. E eu falei assim para ele, adolescente, falei assim: o senhor conhece, mas não pratica. E ó, corri. Porque se eu fico... Meu pai pesava 108 quilos. Um tapa dele quebrava a minha perna. E sempre eu falava de dízimo para ele. E ele, ou ele saía, ou mudava de cor, ou eu tinha que falar de longe. Meu pai chega aos seus 79 anos de idade, resistente ao dízimo, resistente a ofertas. Escute isso. Eu fui convidado para fazer um seminário de finanças na igreja do Nazareno em Nilópolis, uma igreja enorme, uma igreja lá com mais de 5 mil membros. Falei: pai, vamos comigo. Ele morava em Parque Anchieta. Ele disse: vamos. Ele sabia que os convites que eu recebia normalmente, exceto quando eu sou convidado para falar para a liderança, quando eu sou convidado para falar para casais, para mulheres, para jovens, às vezes um tema específico, um tema de evangelização, mas normalmente quando eu recebo convite, de 10, 8,5 convites é sobre finanças. Falei: pai, estou indo lá em Nilópolis, eu vou fazer um seminário lá, vão comigo? Ele falou: vamos. Meu pai ia aceitar um convite para participar de um seminário de finanças comigo. Irmãos, alguma coisa estava acontecendo. E ele foi comigo. Sentou-se no primeiro banco. E ele era falador, gostava de conversar. E quando ele estava conversando com alguém, normalmente, um filho pregando, ele estava elogiando o filho. A gente já conhecia. E aí, de lá, ele falava alguma coisa no ouvido desse irmão, no ouvido do outro, olhava para mim. E eu sei que ele estava lá, elogiando lá o filho dele. Aí, quando eu começava a falar sobre o assunto do dízimo, ele abaixava a cabeça. Aí eu contava um caso engraçado, ele ria, e aí eu vinha com a espada e ele baixava a cabeça. Eu sei que no final daquele culto, quando eu acabei de ministrar, passei a palavra para o pastor deixou o ofertório para o final do culto. Quem é que eu vi chegando à frente do gasofilácio e entregando ali uma oferta? Meu pai. Eu falei: Lázaro ressuscitou. Não é possível. Aí eu me belisquei. Meu pai. Primeira vez na vida. Meu pai entrega uma oferta. Falei: Jesus está voltando, meu Deus. Escute o final dessa história. No outro dia, pela manhã, eu volto à igreja, que eu ia falar com a liderança da igreja. Ele não veio comigo, ficou em casa.
Como eles estavam morando, hoje todos os dois não estão mais aqui, Deus já levou todos os dois, meu pai e minha mãe. Isso acho que foi em 2006. Quando eu volto da ministração pela manhã, eu ia almoçar com eles, ia pegar minha mala e ia voltar para Vitória. Chego em casa, está minha mãe preparando o almoço, meu pai está sentado à mesa, uma irmã minha intercessora está lá, assentada junto ao meu pai, e o meu irmão mais velho, que é o pastor da família, pastor Amadeu, é um irmão mais velho, primogênito, ele estava lá. E aí, quando eu vou chegando, o primogênito fala assim: mano, tem uma notícia boa para te dar. Falei, puxa vida, é o que eu mais quero, ouvir notícias boas. Me conte. Ele falou, não, melhor, eu vou deixar que essa notícia seja dada pela pessoa que me compartilhou. Fala aí, pai. Se você está fazendo alguma coisa, para tudo agora, para você ouvir isso. Ele falou assim, meu filho, eu estive ontem lá na igreja com você, e eu vi você pregando, eu ouvi você. Ele falou, e há muitos anos você vem insistindo comigo sobre esse assunto do dízimo. E ele disse, ontem a ficha caiu. Eu falei, como assim, pai? Ele falou, eu saí ontem da igreja e tomei uma decisão. Vou fazer um levantamento de todos os dízimos que eu não entreguei durante a minha vida. Meu pai, tá? Não fala que é mentira, não. Meu pai. Eu estou aqui diante de um livro sagrado. Diante de um lugar sagrado e diante de uma igreja santa. Meu pai. Ele disse, vou fazer um levantamento de tudo que eu ganhei na vida. Vou ver os bens que eu tenho. Vou avaliá-los. Vou somar tudo. E o que der, eu vou devolver o dízimo de tudo que eu deixei para trás. E vou entregar na igreja. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu soltei. Eu acho que eu deixei a Bíblia cair. Eu não sabia o que eu fazia, mas eu parti para cima do meu pai, dei um abraço nele. Falei, pai, não acredito. Ele falou, acredite, meu filho. Ele falou, Jesus está vivo. Ele me alcançou. Falei, pai, que coisa mais linda, nunca ouvi uma história dessa. Ele falou, pois é, meu filho, e eu vou fazer isso. Irmãos, alegria ali, oramos, agradecemos ao Senhor. Vou para a Vitória. Passam 3 meses. Eu ligo para o pastor da nossa família, meu irmão, pastor Amadeu. Pastor da igreja do Nazareno de Mesquita, uma igreja imensa. Esse pastor, esse meu irmão, ele já organizou mais de 160 igrejas, pastor. Mais de 160. É o pastor Nazareno que mais organiza igreja na América Latina, do Nazareno. Passa 3 meses, eu ligo para ele. Falei, mano, e aí? O dízimo que meu pai disse que ia entregar, ele entregou? Ele foi, entregou. Ele foi provavelmente a maior quantia entregue na igreja do Nazareno no Brasil. Ele disse, mas ele não entregou só dízimo não, ele não te contou tudo aquele dia. Eu falei, o que ele entregou mais? Ele comprou 2 terrenos e construiu 2 templos. E ele disse assim, esses 2 templos eu quero doar como se fossem as ofertas que eu deixei atrasadas. Ele tinha entendido que ele tinha que devolver a Deus o dízimo de tudo que ele deixou para trás e as ofertas também que ele deixou de entregar. Quando foi há 3 anos atrás, Deus recolheu meu pai. O avarento foi curado. O infiel passou a ser fiel.
E ele restituiu tudo o que havia deixado para trás. Essa história do meu pai me deu um tema de um livro que eu já estou rabiscando. Fatos que até o diabo duvida. O inferno deve ter tremido quando meu pai tomou aquela decisão. Os demônios devem ter ficado apavorados. Porque meu pai, muito embora não praticava, mas ele sabia que o dízimo era santo, que o dízimo é sagrado. Quanto a muitos crentes que brincam com dízimo, tem gente que nem é crente, é dizimista. Só vou citar um para você, Silvio Santos. Silvio Santos, ele não crê que Jesus é o Messias. Ele ainda não crê. A esposa dele é crente. Várias filhas são crentes. Muito embora não crendo que Jesus é o Messias, Silvio Santos é um dizimista, ele é judeu. E eu vou te falar uma coisa, conheço pouca gente que é generosa como Silvio Santos. Além de dizimista, ele é um homem generoso demais. Os próprios funcionários atestam essa verdade. Eu lembro que uma vez, aquele jornalista do SBT, me dá o nome dele, eu esqueci. Carlos Nascimento, foi detectado com câncer. E ele tinha 2 meses de contrato com o SBT. E ele viu que ele tinha que tratar daquele câncer, não tinha jeito. Aí um dia ele está em casa, o Carlos Nascimento, chega lá um funcionário do SBT, e quando o Carlos Nascimento viu, ele já imaginou, é um distrato. E ele disse, bem-vindo. Ele falou, eu sei o que traz você aqui. O Carlos Nascimento já foi falando, eu já sei o que traz você aqui. E ele falou, do que você acha o que eu vim aqui? Ele falou, meu contrato está encerrando com o SBT, realmente eu estou debilitado, não vou fazer um tratamento, não sei se vou conseguir o que eu preciso, que é a minha saúde de volta. E eu sei que o patrão tem todo o direito de fazer isso. Aí o funcionário abre a pasta, pega lá um documento e põe para ele assinar. Quando ele vai assinar, ele lê antes e diz, não, você pegou o documento errado, isso aqui é uma renovação de contrato? Não. Ele falou, foi exatamente o que o patrão mandou. Ele disse que você pode fazer o tratamento, o SBT vai pagar o tratamento, e ele está renovando seu contrato. Quando você estiver bom, você volte. Eu ouvi isso da boca do Carlos Nascimento, quando ele recebeu o troféu imprensa. Ele falou, Silvio, eu quero te agradecer por estar aqui. Eu me emociono quando eu falo dessa história. Quero te agradecer por eu estar aqui recebendo esse troféu. E ele contou essa história. Ele falou, Silvio, muito obrigado. Na hora que as minhas esperanças estavam indo embora, você me honrou. Você tinha que me mandar embora. Ele falou, não. Ele falou, você me serviu a vida inteira. Na hora que você precisa, eu vou te dar um chute no traseiro. Não. Ele falou assim, Silvio, ninguém faz isso. Ele disse, deveria fazer. Estou falando de um homem que nem é crente em Jesus. E às vezes nós, por coisas tão pequeninas, por cifras tão pequeninas, nós perdemos amigos, amizades e tantas coisas mais. O Carlos Alberto, da Praça é Nossa, ele conta que uma vez ele queria comprar uma casa. O Silvio Santos deu a metade, ou quase todo o valor. Ele falou assim, esse é o patrão que nós temos. Ele tem um coração precioso. Imagina esse homem crente. Você ora por ele? Você ora pelo Silvio Santos? Eu estou falando sério. Você ora pelo Silvio? Ele foi um dos homens que chamou a minha atenção quando eu era um adolescente. Desde adolescente eu ouço aquela música, quem quer dinheiro? Desde adolescente. Os aviãozinhos, desde adolescente. Quando eu vi aquele homem com aquele paletó, fazendo uma pergunta para uma pessoa, se a pessoa respondesse legal,
Ele tirava uma nota de 100. Se respondesse mais ou menos, tirava uma de 50. Era 100 para cá, 50 para cá. Eu tinha vontade de segurar aquele paletó do Silvio Santos, vocês não imaginam. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Aqueles aviõezinhos que ele soltava no auditório. De dinheiro. Um dia um autor brasileiro criticou Silvio Santos, dizendo que Silvio Santos desprezava o dinheiro, pelo fato de estar jogando aviãozinho de dinheiro. E alguém falou assim: você não vai contestar não, Silvio? Olha a resposta dele: não, não tem que contestar. Aquilo ali é um segredo da minha firma, não vou falar. Deixa eles falarem o que eles quiserem. Não tem que me defender. Eu fiquei curioso. Eu falei: por que esse homem fica soltando aviãozinhos de dinheiro no auditório? Sempre ele faz isso. E eu li sobre o Silvio Santos, pesquisei, não consegui descobrir. Irmãos, quando eu quero saber uma coisa e eu não consigo saber, eu vou para o joelho. A oração é tiro e queda. Diz que Deus não sabe fazer outra coisa a não ser responder às orações. Falei: Deus, por que Silvio Santos solta aqueles aviãozinhos de dinheiro no auditório que ele trabalha? Me conta. Eu orei ao Senhor. Sabe o que Deus falou para mim? Ele é um semeador. Ele semeia dinheiro na vida de pessoas. Quem é que gosta de um presente em dinheiro? Levanta a mão, por favor. Não mente, não. Se você não gosta, eu vou ficar com a sua parte. Eu também. Você gosta de dar dinheiro também para os outros? Gosta? Faz isso. Sabe por que você não vê dinheiro há muito tempo? Você não abre a mão. Você não dá. Não dá nem bom dia. Alguém fala para você: bom dia. Você fala: dia. Já cortou a metade. Boa tarde. Você fala: tarde. Tudo na sua vida é tarde, né? Boa noite. Noite. Nunca vem um amanhecer na sua vida. O que o homem semear, certamente ele vai ceifar. Salomão disse: honra ao Senhor. Aprenda isso, querido. É questão de honra. Honrar é atribuir valor. Honrar é respeitar. Aprenda a honrar ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Enquanto eu estou ministrando, encerrando aqui, certamente sua cabeça tem viajado já um tempo aqui nesse auditório. Eu tenho certeza disso. Começou até sendo um dizimista, mas parou pelo caminho porque alguém falou mal, porque você viu alguma coisa, porque você cresceu demais e você acha que é muito dinheiro para estar entregando 10% limpinho. Como um dia uma colega minha disse para mim assim: Ivonildo, você acha que eu vou trabalhar 30 dias e vou pegar 10% limpinho do meu dinheiro e vou dar para um comedor de feijão que nem eu? Essa mulher está sendo devorada por um câncer. Colega minha. Você tem direito de discordar do dízimo. Um direito seu. Você tem um direito de não ser dizimista. Mas não fala mal, não. O dízimo é santo. Fala mal, não. Não toque no sagrado. Não toque. Houve uma banda que fez um sucesso, uma banda gospel, fez um sucesso no Brasil. Essa banda ela já dispersou já. Ela tocou algumas vezes na minha igreja. E eu encerro com essa história. Que banda que tocava? Dizem que o contrabaixista era o melhor do Brasil.
incluindo os do mundo secular. E o vocalista dessa banda, ele casou com uma ovelha da minha igreja, lá em Vila Velha. Um dia, eles foram para um churrasco na casa da noiva, na época. Uma moça da minha igreja, escute isso. E o irmão da noiva perguntou para a banda assim: vocês são dizimistas? Porque eles diziam que eram crentes. E aí, um dos membros daquela banda disse assim: nós somos dizimistas, sim. E aí, ele falou assim: ó, final do mês, nós avaliamos quanto que nós ganhamos. E aí ele pegou lá um papel. Eu não posso rasgar esse papel aqui, porque isso aqui é um documento. Se eu tivesse o papel aqui, eu ia fazer a ilustração aqui. Mas ele pegou um papel lá e picotou e falou: final do mês, nós avaliamos quanto nós ganhamos. E nós falamos para Deus: Deus, ó, vou jogar. O que o Senhor pegar é do Senhor, e o que cair no chão é nosso. Você entendeu? Zombou do sagrado. Deixa eu te contar o que aconteceu. Se é coincidência ou não, escute o que aconteceu. Esse membro dessa banda que fez essa brincadeira com o dízimo estava vindo de madrugada na Avenida Brasil com a família. A esposa com os filhos atrás. O vidro estava arriado. Um carro do outro lado da pista solta um pneu, e o pneu sai voando e bate onde? Na testa, aqui do lado da cabeça dele. Ele morre na frente da esposa e dos filhos. Está isso aí na internet. De Deus ninguém zomba. O que você planta, você vai colher. Mexa com o que você quiser mexer. Com esse livro aqui você não mexe, não. É a palavra de Deus. E essa palavra que diz para mim e para você: aprenda a honrar a Deus com os dízimos. E quem falou isso é quem praticava. E olha onde Salomão foi parar até hoje. Por que existe uma ordem, uma seita ou uma ordem secreta aí no mundo? Todos eles querem conhecer a história de Salomão e dizem, e essa seita diz, ou essa ordem secreta diz que Salomão fazia parte dela. Conversa fiada. O evangelho é luz, não é para esconder nada. Mas eles pesquisam e querem imitar Salomão. Todo mundo quer saber sobre Salomão. E um dos segredos que Salomão tinha é que Salomão era temente a Deus. E Salomão era um homem que aprendeu a ser fiel a Deus, com os dízimos sagrados, pertencentes tão somente a Yahvé, ao Deus único. Vamos colocar de pé. Ontem eu falei sobre caráter. Hoje de manhã eu falei sobre honra. Hoje à noite eu vou encerrar esse trabalho falando sobre um outro princípio. E quero, ao final, hoje à noite, eu quero orar pela sua vida financeira. Quero orar por aqueles que tomaram a decisão hoje de manhã, ou que vão tomar uma decisão hoje, de ser fiéis ao Senhor, de ter uma aliança com o Senhor. Não saia daqui hoje de manhã sem dizer para Deus: Deus, eu achava que eu honrava o Senhor com o dinheiro que o Senhor tem me dado, eu vi que eu não tenho feito isso. Se a história do meu pai impactou a sua vida,
imite-o. Agora, se você duvida daquilo que eu falei aqui, liga para minha família. Te dou o telefone dos meus irmãos, a começar do pastor Rubens, da igreja Atitude de Nova Iguaçu. Foi meu pai. E antes de morrer ele falou para mim: eu quero conhecer esse Jesus que você serve, meu filho. Se Deus mudou a história daquele homem, o que é que ele não pode fazer com sua vida? É dizer hoje: Deus, eu quero mais do que ter uma vida financeira curada, eu quero ter meu coração curado, para que quando Jesus voltar, eu possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua magna palavra. Ela é linda, ela é fantástica, ela é poderosa, ela é a palavra do Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor falou com cada um de nós nesta manhã. Obrigado por saber que o Senhor conta com a nossa honra, com o valor que nós vamos atribuir ao Senhor, por aquilo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Pai, há homens e mulheres aqui nessa manhã que não vinham levando o princípio do dízimo a sério. Há homens e mulheres aqui nessa manhã que achavam que o dízimo é uma questão de cada um dar aquilo que pode, quando pode e a hora que pode. Mas hoje entenderam que o dízimo é um princípio que o Senhor não abre mão, porque é um princípio sagrado. É um princípio que no decorrer da história, patriarcas, reis, juízes, homens e mulheres, trabalhadores, vem honrando ao Senhor e adorando ao Senhor. Faz, Senhor, da igreja Batista Atitude de Botafogo uma igreja fiel, uma igreja que saiba honrar ao Senhor com tudo aquilo que lhe é devido. Faz dessa igreja uma igreja generosa, e que esses membros, que essas ovelhas desse aprisco aqui em Botafogo, ó Deus, possam desfrutar das benesses do Senhor, por consequência de uma vida fiel e generosa diante do Senhor. Perdoa teu povo que nesta hora está confessando os seus pecados de infidelidade. Perdoa o teu povo que tem confessado, ou que está confessando os pecados da desonra. E faz dessa igreja uma igreja a ver novos horizontes, como meu Pai. Assim eu oro agradecido por essa manhã tão preciosa, em nome de Jesus.